Eu vou tratar do assunto um pouco mais de forma microeconômica, ou seja, dos impactos dessa pandemia na microeconomia, mas vou falar um pouco também da pergunta que permeia essa live, essa conversa nossa sobre a possibilidade de uma nova epidemia. Eu acho que o doutor Massad, de forma brilhante, deixou claro que a possibilidade de uma nova pandemia ela é real, ela é, ela é absolutamente tangível. A gente, infelizmente, só não consegue prever quando ela virá. A dificuldade que nós temos, e o doutor Massad deixou isso bastante claro, é prever quando uma nova pandemia virá a cometer. A gente vive num mundo hoje extremamente conectado, e o mesmo abordou esse tema, dizendo que em 24 horas nós teríamos aí uma contaminação possível para o mundo inteiro de um único vírus, ou dessa forma. Bom, em termos microeconômicos, acho que os danos causados por essa pandemia eles são evidentes. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil, particularmente, percebeu um pouco desse dano, seja nos pequenos comércios, seja nos grandes comércios, grandes shoppings. E eu acho que isso tem que deixar obrigatoriamente um lessons learned, ou seja, lições aprendidas, né? O Bill Gates, há algum tempo atrás, saiu com uma TED, né, falando exatamente sobre isso. Inclusive, foi questionado como é que ele conseguiu prever isso, porque o que ele quis dizer é que o grande mal do mundo e que os grandes impactos econômicos, empresariais, corporativos, eles viriam não por uma guerra, necessariamente, né, que foram os pontos de ruptura que nós tivemos no passado, mas sim por um vírus ou por uma pandemia, que foi o que aconteceu nesse ano de 2020. Bom, a gente precisa lembrar que foram aí, no último século, né, foram 4 pandemias, né? A gente está falando da gripe espanhola, da gripe asiática, da gripe de Hong Kong e da gripe suína, que dizimou aí uma grande parte. A gente está falando da gripe espanhola, 100 milhões de mortes, a gripe asiática, que durou de 57 a 58, 2 milhões de mortes, a gripe de Hong Kong, 1 milhão de mortes, gripe suína mais recente, ainda que menos traumática, 570 mil mortes, e nós estamos hoje vivendo a Covid. Estima-se, e essa é uma estimativa da OMS, em 175 mil mortes. Não precisa falar que isso é uma tragédia anunciada, que isso é uma tragédia percebida por todos, e que não só no Brasil, todos os governos trataram de cuidar desses aspectos relacionados aos impactos econômicos da pandemia de várias formas. No caso do Brasil, dos Estados Unidos e também de outros países, foi uma ajuda direta aos impactados de forma mais traumática por essa pandemia. Então, foi uma ajuda financeira. O que isso gera no curto prazo, né? O que isso representa? É evidente que o Brasil, antes da pandemia, ele tinha um déficit aproximado de 150 bilhões de reais, e esse déficit ele foi ampliado para nada mais, nada menos do que 800 bilhões de reais. Então, é um déficit que deve ser considerado e que essa conta deverá ser paga em algum momento. Existem algumas formas, economicamente falando, de como essa conta será paga. Uma delas é através da inflação. Acho que a inflação ela é percebidamente por todos, ainda que isso soe muito economês para a maioria, a inflação é a forma de se pagar um endividamento do governo, dos governos. Mas calma, a gente não está tão ruim, né? Os Estados Unidos tem uma dívida acumulada que supera aí os 2 trilhões de dólares atualmente. Então, a gente vive esse problema e a gente vai pagar essa conta por intermédio de inflação ou por alguns outros aspectos econômicos no futuro próximo. Em termos de impactos na economia real, que eu acho que também deve ser seara nessa discussão, comércios fechando, um alto nível de desemprego, né? A gente está com um nível de desemprego historicamente o mais alto da nossa história. Então, isso representa queda na renda geral, familiar,
Tudo isso traz impacto normalmente para a economia de maneira geral, seja no micro, seja no macro, na macroeconomia. O governo lidou com isso de forma razoavelmente rápida, né? A gente percebeu que ele percebeu o movimento de outros países no sentido de disponibilizar dinheiro, de injetar dinheiro no mercado, e ele fez o mesmo, de forma razoavelmente rápida e competente, a um custo que a gente ainda vai descobrir aí ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, com uma inflação acima daquilo que era esperado. Em termos como isso impactará no futuro próximo, eu acho que a expectativa que tem que se ter é, de fato, uma inflação mais alta. A gente pode esperar uma mudança significativa em termos de taxação. A gente ainda precisa quantificar e qualificar o que vai mudar na forma de tributação do nosso país. A gente precisa entender que essa conta está aí para ser paga e que, invariavelmente, nós, povo brasileiro, precisaremos pagar por isso. E eu acho razoavelmente justo, para ser sincero, uma vez que esse endividamento ele foi necessário para manter a economia, a roda da economia, rodando de alguma forma, ainda que precariamente. Né? A gente está vendo muitas famílias penalizadas por essa pandemia, uma queda sensível de renda, fechamento de pequenos comércios, que, enfim, não preciso nem entrar nessa seara, porque imagino que todos que estão aqui assistindo devem ter vivenciado isso de alguma forma nas suas famílias ou próximos de suas famílias. Eu acho assim, em termos de capital, em termos de quem tem condições de manter uma poupança, por menor que ela seja, eu acho que obrigatoriamente essa pessoa, esse indivíduo, essa família, ela deve considerar a real possibilidade de uma nova pandemia e fazer suas reservas considerando essa possibilidade. Então, hoje, o acesso ao mercado de capitais ele é muito mais amplo, isso é importante, seja em títulos do governo, seja em títulos de empresas privadas, através de papéis chamados debentures, que na verdade são empréstimos que as empresas precisam fazer e elas abrem isso para o mercado, a taxa de juros muito mais atrativas e com alguns benefícios fiscais, mas esse é só um exemplo. O fato é que famílias e indivíduos precisam estar preparados, porque, de fato, a ideia de uma nova pandemia ela não está tão afastada da gente. Eu acabei de citar aqui, o doutor Massad brilhantemente explanou sobre isso, né, que a gente caça, a gente precisa cozinhar, então a gente lida, né, a gente tem um trato com um animal, que ele deu um exemplo brilhante, ou seja, o morcego tem mais de 5 mil tipos de coronavírus que são transmissíveis e possivelmente transmissíveis para nós. Então, assim, obviamente, nem todos são capazes dessa transmissibilidade, como o mesmo disse. E desculpa, viu, doutor Massad, se eu estiver equivocado no meu número, só é que esse número me alarmou, viu? Mas, então, assim, a ideia de uma nova pandemia, ela é real, ela existe, e ela precisa ser considerada em termos econômico-financeiros pelas famílias. A ideia é que você forme a sua carteira, e de novo, gente, por menor que ela seja, que você forme a sua carteira visando uma certa proteção, onde, diante de um novo cenário pandêmico no mundo, que você tenha condições de não perder tanto e também aproveitar possíveis oportunidades de ganhar com o processo pandêmico. A gente tem um exemplo das indústrias ou das empresas de tecnologia que ganharam. Essas empresas se deram muito bem. A ferramenta que a gente está usando aqui nesse momento chama-se Zoom, não tem problema nenhum em falar disso. Teve um crescimento absurdo na pandemia porque as pessoas obrigatoriamente migraram para home office. Então, é muito importante que ao formar a sua carteira, e de novo, gente, informação hoje está muito mais fácil, né? Você dá um Google aí em como formar uma carteira protecionista, né, que proteja o seu capital, você vai ter lá inúmeras opções.
A ideia é que você, à medida da sua necessidade, adeque essa carteira e faça seus investimentos em carteiras que visem um protecionismo do seu capital, para evitar o que aconteceu com muitas pessoas, com muitas famílias que perderam grandes somas de dinheiro com essa pandemia, porque o mercado, em coisa de 1 ou 2 semanas, teve uma queda superior a 33%. Então, se você pôr isso na conta de qualquer pessoa, por menor que seja o investimento desse indivíduo, você vai ter um impacto relevante a ser observado. Bom, acho que da minha parte era isso. Acho que responder que, de fato, há necessidade de um preparo para uma nova pandemia, de um preparo econômico-financeiro, que nós vivenciaremos nos próximos 2 ou 3 anos uma inflação acima daquilo que era esperado. Então, as pessoas precisam ter uma atenção a isso. Eu acredito ainda que a nossa política econômica brasileira ela vai se adequar a essa inflação mais alta. Eu acho que há limites, você tem aí um rigor do teto fiscal que tende a ser respeitado, mas as pessoas precisam estar preparadas para isso. E eu acho que no mais é isso. Preparo, porque a nova pandemia ela de fato vai acontecer, faça uma carteira que vise a proteção do seu futuro como investidor, não importa a monta do seu investimento, e fique de olho nas notícias, né? O Google, hoje você tem inúmeras ferramentas que podem te auxiliar. Você não precisa ser um economista e analista em investimento para identificar oportunidades e riscos no mercado. Obrigado a todos aí, pessoal.